Olá, querido, olá, querida, graça e paz para você. Quero compartilhar contigo uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21, que diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Que texto maravilhoso, não é verdade? A palavra de Deus nos diz que essa mulher, ela está enfrentando um problema seríssimo. Essa mulher está vivendo um terrível problema dentro do seu lar com a sua filha. E em outra versão, a palavra de Deus vai nos dizer que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E essa mulher está enfrentando a opressão do diabo, a opressão satânica. Quando o diabo entra em uma casa, quando Satanás entra em um lar, entra a agonia, entra a tristeza, entra o desespero, entra o sofrimento. Quando Satanás entra em um lar, entra a amargura, entra a ansiedade, entra a depressão, entra tudo aquilo que nós conhecemos como de ruim. Quando Satanás entra em um lar, entra a morte e entra a perdição eterna. Mas quando Jesus entra em um lar, entra a esperança, entra a alegria, entra a paz. Quando Jesus entra em um lar, entra a felicidade, entra o contentamento. Quando Jesus entra em um lar, entra a esperança. Quando Jesus entra em um lar, entra a vida e a vida eterna. Interessante, amados irmãos, que Jesus, ele está sempre pronto para abençoar, derramar a sua graça e fazer com que homens e mulheres possam viver uma vida repleta de felicidade. Esse texto é um texto que fala profundamente ao nosso coração. Ele começa no versículo 21 dizendo: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Por que Jesus partiu dali? Onde Jesus se encontrava? Onde Jesus estava? Aqui mesmo no capítulo 15, logo no versículo 1, nós vamos ver que Jesus, ele estava lá em Genezaré, realizando milagres, fazendo prodígios e sinais. E o texto vai nos dizer que vieram de Jerusalém alguns fariseus e escribas para que pudessem provarem a Jesus. E eles começaram com uma questão: por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Vejam que eles vieram de tão longe para Genezaré, justamente para pôr Jesus à prova. E Jesus, então, vai questioná-los também. Por que vocês transgridem a lei de Deus? E ali, então, começa um debate acirrado entre Jesus, os fariseus e os escribas. E depois disso, então, Jesus ele se retira para o norte de Israel, ali na divisa com a Síria, para os lados de Tiro e Sidom,
talvez para que pudesse ter um momento de paz, um momento de descanso, mas Jesus, ele nunca perde a viagem. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus estava naquele lugar, eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, ela clamava, ela gritava, e ela dizia: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, pois minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus está com os seus 12 discípulos e enquanto eles caminham, esta mulher vem atrás, gritando cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi. Interessante que essa mulher, ela tinha o conhecimento de que ele realmente era Senhor, porque assim ela diz: Senhor, filho de Davi. Por outro lado, ela também entende que Jesus era rei, porque se ele é filho de Davi, Davi como sendo rei, automaticamente Jesus seria rei. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus veio como filho de Davi para reinar, não num trono terreno, não num trono na face da terra, mas um reino espiritual, um reino eterno. Assim como ele mesmo disse para Pilatos: meu reino não é deste mundo. Ainda que filho de Davi, reinaria eternamente e para todo sempre, como ele reina em nossos corações. E essa mulher, ela tinha esse entendimento e por isso ela clama: Jesus, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Interessante, queridos, a gente atentar para esse detalhe, porque essa mulher, ela está pedindo que Jesus possa atendê-la, não para resolver um problema pessoal, não para resolver um problema no seu corpo, um problema que ela possui em si, mas ela clama para que Jesus possa resolver o problema da sua filha. Mas ela clama dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. É óbvio que quando uma mãe, um pai, veem os seus filhos sofrendo, automaticamente aquele sofrimento, ele passa a ser também daquela mãe ou daquele pai. Qual mãe não sofre com o sofrimento da sua filha? Em dados momentos, nós gostaríamos até de tomar o lugar dos nossos filhos e sofrer o seu sofrimento, e sofrer aquilo que ele está sofrendo. Então, essa mulher, ela sofre por causa da sua filha. O que acontece com a sua filha a atinge. O que acontece com a sua filha acontece com ela. A amargura, a dor, a tristeza, o desespero da sua filha também é o desespero dela. E por isso ela vai ao encontro de Jesus. Talvez a fama de Jesus, que já havia chegado ali em Tiro e Sidom, fez com que essa mulher esperasse ansiosamente Jesus passar por aquela região. Ela então deixa o seu lar, ela deixa a sua casa e ela vai correndo ao encontro de Jesus, porque sabia que ele estava passando por ali. Qual é o seu problema? Qual a sua dificuldade? Qual o seu sofrimento? Qual a sua agonia? A melhor coisa é buscar a Jesus, é suplicar a Jesus, é clamar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas eu e você sabemos que Jesus, ele tem compaixão. Eu e você sabemos que Jesus, ele se compadece da nossa dor, da nossa tristeza, do nosso sofrimento. E nós precisamos fazer algo mais, nós precisamos fazer alguma coisa além de simplesmente clamar. A gente vai ver que a palavra do Senhor vai nos dizer que ele, porém, Jesus, não lhe respondeu palavra.
E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Interessante atentarmos, querido, que muito pior que a atitude de Jesus contrária àquilo que estamos clamando ou pedindo é o seu silêncio. O seu silêncio parece um repúdio, uma rejeição contra a nossa necessidade ou contra o nosso clamor. E em meio a todo o clamor desta mulher, a toda a súplica desta mulher, a palavra vai nos dizer que Jesus permanece calado. Jesus não responde, Jesus não dá uma palavra sequer diante do clamor daquela mulher. É óbvio que Jesus, sendo Deus, ele conhecia perfeitamente o interior daquela mulher, a sua necessidade e até onde ela poderia ir para ter a cura da sua filha. E Jesus então vai colocar aquela mulher num tremendo teste de fé. Sabe, a fé remove montanha, a fé ultrapassa montes, a fé, ela nos traz a cura, a fé nos traz a libertação. A fé em Jesus promove em nós aquilo que nós tanto necessitamos, aquilo que nós tanto clamamos, aquilo que nós tanto pedimos. Então Jesus vai colocar esta mulher num tremendo teste de fé. Ele não responde absolutamente nada. E além de Jesus não responder absolutamente nada, nós vamos encontrar os discípulos de Jesus chegando-se para ele e dizendo: mestre, despede esta mulher, manda esta mulher ir embora, manda esta mulher sair de trás de nós, pois ela vem clamando, ela vem gritando, ela vem suplicando, despede-a. Então o clamor daquela mulher chegou aos ouvidos de Jesus. E o seu clamor, o nosso clamor, quando clamamos com fé, também chega aos ouvidos de Jesus. Ele escuta, ele ouve. E Jesus, ele pode fazer três coisas. Primeiro, ele pode nos atender. Segundo, ele pode mandar-nos esperar. E terceiro, ele pode dizer não, simplesmente não, não te responderei. Jesus é Deus e não há ninguém acima de Deus. Então nós temos que olhar para a nossa situação, olhar para a misericórdia do Mestre e termos uma atitude correta para que o Senhor possa agir em nosso favor. Olha o que nos diz esse texto. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Além do silêncio de Jesus, agora vem uma outra expressão fortíssima em contraste ao clamor e ao desejo desta mulher. Ela é cananeia, de origem sírio-fenícia, ela é gentia, ela vem clamando, e Jesus agora, ele vai dizer: ora, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu tenho uma missão, e a minha missão é com Israel, e a minha missão é com o povo de Deus, e a minha missão é com o povo escolhido. Nesse momento eu preciso atender apenas o povo de Israel, apenas o povo de Deus. O que você faria neste momento? Sabe, muita gente nestas horas, quando percebem que o seu clamor, a sua súplica, depois de tanto tempo pedindo, e não vê uma solução, e não vê uma resposta, abandona Jesus, deixa Jesus de lado, abandona o Senhor e vai buscar recursos em outro lugar. Só que a palavra de Deus, ela nos diz: pedi e dar-se-vos-á.
buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. E nós temos que ter a sabedoria e o entendimento e a fé e a paciência desta mulher para que a gente possa realmente alcançar em Deus, em Jesus, aquilo que o nosso coração deseja ou aquilo que nós tanto precisamos. Só que quando esta mulher, amados irmãos, ouviu estas palavras de Jesus para os seus discípulos, no versículo 25 diz: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Que mulher de fé! Que mulher visionária! Que mulher maravilhosa! Que lição extraordinária! Ela não foi embora, ela não correu, ela não abandonou o mestre, ela queria voltar para casa com a cura da sua filha, ela queria voltar vendo a sua filha liberta, restaurada, purificada. Ela tinha um desejo imenso no seu coração e ela certamente dizia: eu não vou sair daqui sem a minha bênção, eu não vou sair daqui sem a cura, a libertação, a restauração da minha filha. E quando ela ouviu Jesus falar que ele não havia sido enviado para as ovelhas da casa de Israel, esta mulher então diz: sim, Senhor, socorre-me, socorre-me, Senhor. É o desejo do coração de uma mãe que está passando por um momento de dificuldade, é o anseio do coração de uma mãe aflita, é o anseio do coração de uma mãe desesperada para ver a libertação, a cura da sua querida filha. Sim, Senhor, socorre-me. Qual tem sido o seu clamor nesses dias tão difíceis? Nós temos vivido dias tão tristes, dias tão difíceis, nós temos vivido dias de pandemia, nós temos vivido dias de medo, de aflição, nós temos vivido dias de sofrimento, de angústias, de terror, de tristeza, de amargura. São dias terríveis que nós estamos vivendo. E qual tem sido o seu clamor? Como você tem chegado aos pés de Jesus ou diante de Jesus? Essa mulher, ela vai colocar diante do Senhor o seu problema, a sua necessidade. Ela já diagnosticou, a sua filha está terrivelmente endemoniada. Ela está travando um diálogo com Jesus. E ela agora chega-se perto do Senhor e diz: sim, Senhor, socorre-me. Coisa interessante, amados, porque ela vinha clamando, ela estava longe, distante. E enquanto ela estava longe, distante, ela clamava, ela gritava. Quando ela ouviu que Jesus não iria atendê-la, ela então se aproximou de Jesus e disse: sim, Senhor, socorre-me. Veja bem, quando nós não vemos respostas nas nossas orações, nós precisamos nos aproximar muito mais do Senhor. Nós precisamos estar muito mais aos pés do Senhor. Nós precisamos suplicar muito mais a esse Deus bendito e misericordioso para que Ele possa nos atender. No versículo 26, então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha que coisa interessante. Primeiro Jesus não responde, Jesus depois diz que veio, né, ou foi enviado para os filhos de Israel. E agora Jesus está dizendo para esta mulher que não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Talvez você esteja dizendo: poxa, Jesus tratou esta mulher de uma forma tão má, Jesus tratou essa mulher de uma forma discriminatória. Não, absolutamente não. A verdade é que essa mulher, como nós falamos no início, ela era uma mulher cananeia, ela era descendente lá dos cananeus. E quem eram os cananeus? Nós temos, queridos, uma descrição correta de quem era esta mulher quando a gente lê
lá no livro de Gênesis, no capítulo 9, a partir do versículo de número 20, quando está escrito assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se, e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos de seus irmãos. Interessante isso aqui, porque após o dilúvio, Noé, ele que era lavrador, plantou uma vinha, ele fez um suco de uva, ele deixou aquele suco de uva ferventar, aquele suco de uva se transformou em um vinho e Noé bebeu aquele vinho. Quanto mais ele bebia, mais alegre ele ficava. E Cã, filho de Noé, ele então vem e vê o pai alegre, porque o pai, além de alegre, tirou toda a sua roupa e certamente pulava, dançava, né? Tem pessoas que quando bebem ficam alegres, outras ficam com ódio, com raiva, outras pessoas quando bebem ficam bravas, não é verdade? Querem matar, querem discutir. Noé, no entanto, ele ficou alegre. E Cã, filho de Noé, ele então riu do pai, ele chamou os seus irmãos e ele debochou dos pais. E os 2 filhos de Noé, Sem e Jafé, eles então tomam um lençol, vão de costas e eles cobrem a nudez do pai e põem o pai para dormir. Quando Noé então acorda do vinho, né, dessa sua bebedeira, sabendo o que Cã fizera, ele então o amaldiçoa. Seja Cã servo dos servos de seus filhos. Cã, essa mulher era descendente de Cã, de Canaã, filho de Noé. Então, verdadeiramente, era um povo amaldiçoado. Porque, veja bem, a gente sabe perfeitamente que a maldição de um pai, ela atinge os seus filhos. Quando o pai chama um filho de burro, quando um pai diz que uma filha, um filho não vai dar para absolutamente nada, aquela maldição atinge os seus filhos. Nós precisamos abençoar os nossos filhos. Nós precisamos proclamar bênçãos sobre os nossos filhos. Então, querido, não amaldiçoe o seu filho, não lance maldição sobre o seu filho, mas abençoe todos os dias os seus filhos em nome de Jesus. E essa mulher, ela sabia que ela era uma escrava dos escravos, ela era uma verdadeira cachorrinha, e a palavra do Senhor vai nos dizer que essa mulher, ela não se entristeceu com esta palavra. Ela não tomou esta palavra para si como uma palavra acusatória, porque ela sabia perfeitamente de onde ela vinha e quem eram os seus antecedentes. E Jesus então vai dizer: não é bom pegar o pão dos filhos, o pão dos israelitas, e lançá-lo para os cananitas. Não é bom pegar as bênçãos dos judeus e dá-las para Canaã, ou para os cananitas. Preste atenção, eu e você e o mundo inteiro, nós éramos escravos. Muitos hoje continuam como escravos, escravos do pecado, escravos de Satanás, fazendo a vontade do mundo, fazendo a vontade do diabo. Mas um dia, em Cristo Jesus, nós fomos salvos, nós fomos libertos, nós fomos resgatados, e Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua gloriosa luz. Nós éramos escravos dos escravos,
Mas hoje nós somos filhos de Deus, herdeiros dos céus, predestinados à vida eterna. Hoje nós temos uma promessa que certamente a alcançaremos quando o Senhor voltar, ou quando nós formos nos encontrar com Ele. E Ele então dirá: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que coisa maravilhosa! Que coisa extraordinária! Mas olha, esta mulher, ela não se entristeceu com isso. E lá no verso 27, diz assim: ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que mulher convicta, que mulher decidida, que mulher pronta para receber a sua bênção, que mulher pronta para alcançar aquilo que o seu coração desejava. Ela disse: eu não vou sair da presença de Jesus sem a minha bênção. Cara, menina, menino, amigo, amiga, diz isso também para o Senhor neste dia. Eu não vou sair daqui sem a minha bênção. Ela diz: sim, Senhor, eu sei que eu sou uma cachorrinha, um cachorrinho, mas também os cachorrinhos, eles comem daquelas migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Ela está dizendo assim: Senhor, eu só quero uma migalha da sua porção. Senhor, eu só quero uma migalha da sua bênção. Senhor, eu só quero uma migalha de todo o seu poder. Senhor, eu só quero uma migalha daquilo que o Senhor possui para os seus filhos. Eu não quero todo o seu poder, eu não quero toda a sua graça, eu não quero toda a sua misericórdia, mas uma migalha basta. Sabe, queridos, uma migalha do poder de Jesus em nossas vidas é o suficiente para alcançarmos paz, para alcançarmos esperança, para alcançarmos alegria, para alcançarmos felicidade. Uma migalha do poder de Jesus é o suficiente em nossa vida para alcançarmos a cura, a restauração, a libertação. Finalmente, no versículo 28, diz assim: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Interessante, ó mulher. Jesus não diz mais cachorrinha, Jesus não diz mais serva, Jesus não diz mais escravos. Sabe, aquela mulher era uma criatura como qualquer outra criatura. A humanidade também é uma criatura como qualquer outra criatura. A Bíblia assim nos diz que nós fomos criados e nós somos criaturas de Deus. Nós estávamos no pecado, sem Cristo e sem salvação, como criaturas. Mas a palavra de Deus nos diz que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos herdeiros de Deus. Nós nos tornamos filhos por adoção. Então hoje, eu e você, nós somos filhos por adoção em Cristo Jesus. Jesus diz para esta mulher: ó mulher, não mais ó cachorrinha, mas sim ó mulher. E ele diz: grande é a tua fé. Essa mulher venceu porque ela teve uma grande fé. Em apenas 2 lugares na Bíblia, Jesus fala de uma grande fé. E uma é com esta mulher. E a palavra do Senhor diz: faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Que coisa maravilhosa! Ela recebeu a cura da sua filha, ela recebeu a bênção de Jesus, ela recebeu uma palavra maravilhosa. Quando Jesus diz que ela é uma mulher de grande fé, Jesus a atendeu, porque ela mudou o coração de Jesus quando ele disse não, quando ele permaneceu em silêncio, quando
Ele disse que não fora enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela mudou o coração de Jesus. O que você precisa nesta hora? Qual a sua necessidade neste dia? Você também pode mudar o coração de Jesus, clamando, suplicando e se colocando aos seus pés, através de uma grande fé. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Que possamos ter a fé desta mulher e alcançar o teu perdão e a tua misericórdia. Que o Senhor possa estar abençoando aquele que neste momento compartilha deste vídeo. No nome de Jesus. Amém. Seja abençoado, querido. Um abraço, fique com Deus.